Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma Smartus Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e sobre mercado de capitais. Nosso convidado de hoje, ele é o diretor de TI, diretor de Tecnologia da Informação da Convest, uma das principais servicers do mercado nacional. Então hoje nós vamos debater um pouquinho com o Henrique Coelho. Ele vai falar um pouquinho sobre sua expertise, um pouquinho sobre a expertise da Convest no mercado, um pouquinho do que eles estão trazendo de soluções nesse momento, principalmente nesse momento mais complexo. Nós estamos passando por pandemia, por isolamento social, onde cada vez mais o acesso do mercado imobiliário ao mercado de capitais se torna importante, desde de resolução de problemas de fluxo de caixa, desde acesso ao crédito, e como a tecnologia pode auxiliar nesse momento, tanto na gestão do fluxo de caixa, quanto na retomada do crédito. Então, falando um pouquinho de forma geral sobre tecnologia e mercado de capitais, é que nós convidamos hoje o Henrique Coelho. Então, Henrique, primeiramente, obrigado aí pela tua disponibilidade, obrigado pela oportunidade, pelo teu tempo. Vai ser um prazer a gente bater um papo aí durante os próximos minutos, a próxima hora. Queria começar pelo óbvio contigo, Henrique. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho aí sobre o teu background, de onde veio o Henrique. E, obviamente, fala um pouquinho sobre a Convest, né? Qual o papel da Convest no mercado imobiliário, qual a solução que a Convest oferece para o mercado. Boa. Olá, pessoal. Olá, Lucas. Obrigado pelo convite de fazer esse bate-papo aqui contigo. Vai ser bem legal isso. Vamos lá. Eu tenho mais de 15 anos de experiência no mercado de tecnologia e uma vivência muito boa do que eu fiz no passado. Eu sempre trabalhei, na grande parte da minha carreira, trabalhei em mercado de capitais. Então, passei 10 anos na Bolsa. Antes da Bolsa, a gente era da CETIP, aí foi incorporada e tudo mais. E a minha visão foi sempre uma visão muito voltada para dados. Então, como é que a gente poderia potencializar os dados? Como é que os dados eles se integravam dentro de uma esteira? Quando a gente falava do mercado financeiro da minha antiga empresa, a gente falava muito sobre o mercado de crédito, como é que aquele administrava lá dentro, como é que a gente colocava algoritmos para potencializar uma decisão do nosso cliente entre conceder crédito ou não, ou então até saber o histórico, ou então até qual é a probabilidade de compra e venda. Com isso, a gente traz um pouco aqui, eu recebi o desafio, né, de integrar o time da Convest no ano passado, onde a ideia foi trazer essa expertise de dados, trazer para cá e ver como é que a gente potencializava. Porque quando a gente olha para a Convest, a gente tem aí mais de 5 anos de gestão de carteira de recebíveis imobiliários. Então, a gente começa a olhar para essas carteiras e a gente está vendo muito crescimento em várias delas. A gente está vendo como é que o mercado está andando e tudo mais, principalmente na parte de fractional e tudo. E aí, quando a gente começa a olhar, a gente olhava para aquilo e a conversa olhava, tá bom, mas como é que eu posso utilizar mais? Porque a minha base está ficando cada vez mais inteligente. Como é que eu posso utilizar? Foi aí que eu recebi o convite de ir aqui para a Convest, para poder atuar junto do time e olhar para esses dados de uma forma um pouco mais inteligente e começar a disponibilizar novos produtos, novos serviços baseados nesses dados que a gente gostaria de trazer. Aí foi assim que eu vim aqui para a Convest. Hoje a Convest, ela é, como você falou, ela é uma service, né? A gente está exatamente no meio de campo, onde a gente dá transparência para o mercado de todas as nossas bases e tudo que acontece com aquele recebido. Então, como é que estão os pagamentos, como é que estão as adimplências, como é que estão as inadimplências, o que está acontecendo com aquele fundo de investimento, e a gente disponibiliza isso para o mercado através de relatórios e umas plataformas web que a gente tem disponível para todos os nossos clientes. Legal, cara, legal. Pô, bom saber desse teu background, acho que vai puxar bastante aí a nossa conversa. Já aproveitando que você tocou nesse teu assunto aí de 15 anos no mercado de capitais e o teu foco em dados e tecnologia, isso me chama bastante atenção, porque, poxa, agora você está numa empresa do mercado de capitais voltada para o mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário, ele é analógico, ele é, digamos que, pé atrás, com vários fatores, com vários mercados. Então, eu costumo dizer que o mercado imobiliário, ele é reticente no que diz respeito à tecnologia e tem vários preconceitos no que diz respeito ao mercado de capitais. Então, eu acho que eu posso dizer que você está no olho do furacão. Como é que vocês lidam com isso? Qual é o teu entendimento sobre isso? Continuamos assim?
O mercado de capitais, de fato, é o bicho-papão ainda para o mercado imobiliário e a tecnologia também, ou as coisas mudaram? Não, ó, eu tive uma boa surpresa quando eu entrei aqui para a Convest, quando eu olho para isso, né? Porque, por exemplo, quando eu entrei aqui, eu tinha muita visão de o mercado imobiliário, ele pode ser um pouco antiquado na parte de tecnologia e tudo mais. Mas quando a gente fala na parte de originação, até pode ser um pouco, porque não vamos dizer antiquado, mas vamos dizer um pouco porque o mercado imobiliário, ele é muito daquele sonho da pessoa. Então vale muito a pena a gente quando a gente fala lá da ponta, né, que faz a venda e tudo mais, conversar. Então ele não pode ser puramente tecnologia, ele tem que ter aí o lado humano para poder interligar tudo. Mas quando a gente fala, então, dos recebíveis imobiliários e de toda essa cadeia que a gente fala da garantia mesmo, aí foi uma boa experiência que eu tive vendo como é que a Convest atua, porque, na verdade, a Convest ela é uma empresa de tecnologia onde disponibiliza esses dados para o mercado como um todo. E quando a gente fala de tecnologia, o mercado ele tá sendo muito receptível nisso. Por quê? Porque quanto maior a tecnologia, então quanto mais algoritmos a gente está colocando, quanto mais decisões e mais inteligência dentro dos dados, maior a garantia que essa pessoa tem de saber que aquele laço financeiro ele está muito correto e ele está íntegro e ele pode negociar da melhor forma. Então, assim, quando a gente olha para um lado que é muito mais na originação, a gente olha de um jeito, mas quando a gente fala da administração do fundo, ele está sendo muito receptível com as novas tecnologias que a gente vem implantando e tudo mais. Entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente já faz auditorias através de algoritmos de inteligência artificial. A gente mostra, por exemplo, dentro das nossas plataformas de analytics, que é uma plataforma que a gente tem, que o nome dela é Infoview, onde a gente mostra como é que está a situação da carteira, a saúde financeira dela, e isso está sendo muito bom, muito bem recebido pelos nossos clientes, né? Então está sendo muito bom. Então foi muito bom isso. Para quem não entende muito bem, então, qual é o papel da Service, acho que você conseguiu explicar de uma forma bem interessante. Você, digamos que faz um intermédio entre várias pontas, desde a originação do crédito até a liberação do crédito, e você serve para reduzir riscos e, digamos que é um braço forte de governança no que diz respeito a todo esse processo, correto? Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente apoia as securitizadoras, as gestoras e as cedentes a consolidar todas essas informações e disponibilizar esses dados de uma forma melhor, íntegra e com uma governança maior sobre tudo que ela está administrando, né? Legal. Entendendo isso, então, cara, vocês têm um contato muito grande com todos os stakeholders, então, do processo de compra e aquisição do mercado imobiliário. Então, se a liquidez diminui, se o apetite do consumidor diminui, isso impacta vocês. A visão do mercado de capitais e dos investidores impacta vocês e do próprio empreendedor em si, o tomador do crédito, impacta. Isso. Como é que vocês têm visto isso, esse período aí de Covid, essa crise, algumas pessoas estão evitando falar em crise, falam em recessão. Independente da nomenclatura, qual é a tua visão? Vocês estão sofrendo muito com isso? Ou vocês entendem que agora, mais do que nunca, o mercado de capitais é necessário e a tecnologia é necessária e isso serviu como mola, digamos assim, para vocês? O que a gente acabou percebendo é que como o mercado de capitais ele é muito bem interligado entre todas as pontas, então quando a gente olha para ele ainda não está sofrendo tanto impacto quanto a gente imaginava que aconteceria logo no começo, porque as pessoas continuam fazendo os pagamentos, continuam fazendo continuam pagando seus boletos das casas, dos imóveis que ela tem e tudo mais, mesmo porque a gente tem ainda uma visão ainda no Brasil que ela é esse imóvel ele é um investimento para aquela pessoa, então a gente acredita que seja uma das últimas coisas que a pessoa deixa de pagar na hora que ela está começando a sofrer algum impacto financeiro e tudo mais. A gente percebe algumas carteiras caindo o valor, né, caindo as adimplentes, né, ficando um pouco mais inadimplente, mas isso acaba sendo um movimento muito ok, né? Porque enquanto algumas estão descendo, outras também estão subindo, outras estão se mantendo muito bem. Então o mercado ele tá andando, está se mantendo em equilíbrio, mas ele está andando muito bom, está mantendo equilíbrio isso. Legal. Você citou na plataforma de vocês, né? Acho que é Infoview, você citou agora há pouco na penúltima pergunta. Você quer falar um pouquinho para a gente sobre a Infoview, o que ela representa no mercado, como é que ela pode auxiliar? Boa.
O Infoview, a gente já estava com esse desenvolvimento anteriormente no Infoview, né? O que a gente acabou fazendo é que com o acontecimento do Covid-19, a gente acelerou o nosso projeto, porque a gente começou a perceber que existia uma falta muito grande da visão consolidada de tudo que estava acontecendo no mercado. Então, qual que era a situação daquela carteira, como é que estavam as visões de adimplência, como é que estava sendo adimplência, como é que estavam recebidos, o que ele tinha previsto para receber ou não. Então, antes a gente falava muito de uma visão mensal, né? Então, todo mundo tinha mensalmente aquelas visões de tudo que ele tinha para receber, como é que ele recebeu, se ficou inadimplente, se não ficou. E aí, agora a gente desenvolveu uma plataforma onde disponibiliza isso de forma diária. Então, diariamente, os nossos clientes conseguem entrar dentro dessa plataforma e tirar algumas dúvidas de como é que está aquela carteira, né? É uma plataforma de BI, é um Analytics puro, onde fica lá tem uma massa de dados muito grande sobre a carteira dele. Ela foi desenvolvida toda sobre a ótica da LGPD, porque por mais que ela não esteja implantada, né, a LGPD no mercado, a gente já quis deixar ela toda fechada com a ótica. Então, a gente segrega todo o ambiente, onde um cliente tenha só o próprio acesso dele, a própria base de dados dele, não tem interferências entre as demais bases de dados. A gente não disponibiliza várias informações sobre o nome da pessoa, que são granularidades muito específicas da LGPD, a gente também não disponibiliza. A gente já fez olhando para essa ótica, já para a gente fechar e estar em compliance com essa nova lei que está entrando aí nos próximos meses. Possivelmente pode adiar ou não, mas como a gente não quer trabalhar com adiamento ou não, a gente já quer entrar isso em compliance, por isso que a gente disponibilizou ela já sobre essa ótica inteira. Legal, surgiram um monte de dúvidas aqui, cara. A primeira essa plataforma ela é disponível para digamos que para setup e comercialização no mercado, ou somente para quem utiliza a Convest de alguma forma no que diz respeito à consultoria? Ela tem, o que a gente já disponibiliza para então quem já é cliente da Convest, como toda a carteira já está implantada aqui dentro, a gente disponibiliza de uma forma muito mais tranquila e muito mais rápida, né? Então a gente tem um custo de setup, que é um primeiro momento só de trabalhar essas informações para a nova plataforma de BI, né? E aí a gente disponibiliza isso para os nossos clientes disponível. Se o cliente ainda não tem como cliente nosso a Convest, ele consegue também contratar. A única coisa que a gente vai ter que fazer é um trabalho de higienização dos dados dele e trazer isso aqui para dentro da nossa plataforma. Trazendo para a nossa plataforma, a gente aí volta naquela visão de fecha aquela instância, a gente chama de instância na área de tecnologia, né, que é aquele ambiente fechado para ele, íntegro, só para ele, onde a gente coloca esses dados e disponibiliza a plataforma de BI para ele poder mexer, trabalhar, criar novos dashboards. Ele vai lá e disponibiliza uma visão muito intuitiva sobre o que acontece sobre a carteira dele. Onde ele mesmo faz a pergunta e vai tirando as respostas ali mesmo. Entendeu? Legal. Você tocou na questão da higienização. Era um dos pontos que eu ia tocar. Eu, coincidentemente, semana passada, eu estava conversando com um grande nome aqui do mercado de inteligência artificial, que é o João Monte. Ele é da A5, uma empresa que faz consultoria de inteligência artificial, robotização, para vários grandes players internacionais. E a gente estava batendo papo sobre inteligência artificial, robotização, sobre Big Data, sobre Analytics. Ele estava falando da dificuldade que todo mundo tem de fazer essa higienização, dessa preparação, né? O front-end, a plataforma em si, ela é muito importante. Mas se todo mundo não faz uma organização de todas as informações, dos dados em si, uma consolidação, antes, não funciona de nada. E como é que, quando vocês vão fazer isso, como é que vocês estão lendo a qualidade das informações que o mercado está oferecendo para vocês, está disponibilizando? Estão equacionadas? Sim, o que a gente acabou fazendo, assim, para os nossos clientes, para todos os clientes, na verdade, a gente sabe que cada um trabalha de um jeito, né? Então, cada um tem o seu próprio sistema, então não dá para a gente ir lá e ditar um padrão para o mercado como um todo. Então, de fato, quando a gente fala dessas plataformas de analytics e inteligência artificial e tudo mais,
A gente costuma falar que mais ou menos uns 60%, 70% é engenharia de dados, é trabalhar aquela informação, é melhorar ela, enriquecer ela, fazer procurement, compra de dados, enriquecer ela com outras bases externas e tudo mais. E o restante, os 30%, de 30% a 40%, é o trabalho da inteligência artificial, dos cientistas de dados e analistas de BI para poder consolidar aquilo e entregar através de uma informação. Como é que a gente fez aqui dentro da Convest? Pensando nisso, que todo mundo tem um jeito de trabalhar, todo mundo tem a sua própria plataforma, tecnologias diferentes e tudo mais, a gente criou aqui um conceito que a gente chama de fábrica de dados. Qual que é a ideia da fábrica de dados? Onde a gente tem, na verdade, um book de variáveis que a gente disponibiliza e fala, não, tá bom, para eu atender esses nossos clientes de uma forma muito mais rápida e melhor, esse é o mínimo book que eu preciso. Então, são essas são as informações temporais, essas são as informações sobre valores e tudo mais. Aí a gente olha para o outro lado, a gente tem uma camada de stage, que é o que a gente chama, que é onde a gente deposita todos os dados deles. E a gente deposita o dado do cliente como está. Então, para ele, é indiferente como ele trabalha. A gente, então, traz ele aqui para dentro, tem um time de engenharia de dados que fica dentro da área de tecnologia, junto também com a área de operações, que tem uma etapa de implantação, que a gente chama, a gente junta essas duas camadas e faz a higienização do dado, onde a camada de implantação pega isso e disponibiliza nas plataformas para poder fazer o monitoramento e tudo mais, e através dessa inteligência, o time de engenharia de dados trabalha essas informações e cria os books. Criando os books, aí ele consegue voar da forma que ele quiser, o cliente consegue trabalhar da forma que ele quiser, com os dados que ele quiser e como ele quiser lá dentro, entendeu? Então a gente tem uma camada aí, de uma esteira de dados, né? Espetacular, deu para ser bem claro. E tendo em vista toda essa complexidade que existe nesse pré-processo, eu sei que é muito difícil você me passar dados mais completos, mais concisos, porque depende de empresa para empresa, de projeto para projeto. Mas numa forma básica, em termos de quanto tempo demoraria um setup, uma empresa começando a trabalhar com vocês agora, para ela ter essa ferramenta funcionando? Olha, quando a gente fala de um cliente novo, um cliente completamente novo, a gente está falando de alguma, assim, em torno, tá? Bem em torno, porque isso vai depender muito da qualidade dos dados e como é que eles estão depositados lá dentro, mas de uns 15 dias. Quando a gente fala de um cliente que já está aqui dentro mesmo, é 7 dias úteis no máximo, a gente já está com todos os dados disponíveis dentro do Infoview. Né? Porque por conta dessa esteira. E o bom dessa esteira, o que acontece? É que se o cliente ele aumentar a capacidade dele em absorver mais dados, a gente consegue integrar de forma mais rápida. E aí fica quase que online eu já disponibilizar isso no book de variáveis, que fica disponível já lá na ponta do Infoview. Então fica muito mais rápido. Essa é só uma primeira de setup. Conforme ele vai colocando mais informações lá dentro, mais rápido nossos sistemas de inteligência artificial vão identificando dados novos, vão trabalhando eles e aí começa a virar um pouco mais automático essas importações. E aí já chega mais rápido e o cliente consegue então importar dentro do sistema, no outro dia já está disponível dentro do Infoview lá para ele. Muito legal. Você tocou anteriormente no ponto sobre LGPD. E aí eu fico pensando um pouquinho sobre a verticalização da Convest e a importância não só do Infoview para os clientes, para que eles possam ter uma melhor gestão dos seus dados, né? Mas também para a Convest ter essa melhor gestão dos dados dos seus clientes, entendendo que a Convest ela é o pilar que analisa os dados, que faz essa gestão de riscos para todos os stakeholders, como nós falamos anteriormente. E aí eu te pergunto, essa ferramenta é implantada num empreendimento, num projeto específico X, a Convest, ela tem acesso a essas informações de alguma forma para que ela possa utilizá-las nessa gestão de risco, nesse controle da carteira do cliente ou não? Vocês não têm um acesso específico a essas ferramentas, vocês necessitam solicitar relatórios para os projetos, como é que funciona? Hoje a gente tem uma conexão já segura já com os nossos cedentes, onde cada cedente a gente disponibiliza uma VPN que se conecta lá dentro dessa VPN, então tudo que é trafegado ali dentro é criptografado, inviabilizando qualquer tipo de acesso externo naquele meio de comunicação. Então a gente tem aqui algumas pessoas que entram dentro dos sistemas da cedente, pegam fazem essas extrações para saber
qual era o recebível dele, se foi pago aquele boleto, se não foi pago, essas informações, faz a conciliação e traz aqui para dentro da Convest. Trazendo aqui para a Convest, então esse canal é totalmente criptografado, que chega aqui dentro e a gente trabalha da melhor forma para o cliente, para a gente disponibilizar isso e fazer o monitoramento para ele e tudo mais, através ou da plataforma do InfoView, ou então dentro do próprio monitoramento que a gente tem disponibilizando os relatórios, que é o que a gente costumava fazer até então. Muito legal. E vocês têm percebido um bom recebimento por parte do mercado sobre a InfoView, tanto não só dos incorporadores e dos owners dos projetos, digamos assim, dos investidores, mas também de quem utiliza essa ferramenta, quem está buscando informações, as pessoas da ponta ali que são os usuários. A gente tem já alguns pilotos já em produção, já com alguns clientes nossos. Temos com alguns clientes e alguns parceiros nossos, a gente já disponibilizou para eles, onde eles vão lá e analisam essas informações e tudo mais. Então, a receptividade foi muito boa, porque aquilo que eu falei antes, o mercado todo ele tinha uma visão muito fechada dentro de um mês consolidado. Agora ele consegue ver diariamente tudo que está acontecendo. Então, tudo que aconteceu ontem, você já consegue ver isso hoje. E o que a gente está fazendo? Agora querendo aumentar essa capacidade. Para, em vez dela ver só hoje, a gente está querendo disponibilizar para que ela consiga ver até online mesmo. Então, se eu recebi isso lá no sistema do acidente agora e caiu dentro da conta da pessoa, dentro do acidente, a gente já quer tentar disponibilizar isso. Então, essa vai ser a evolução do InfoView, para ele poder ver online o que está acontecendo mesmo dentro da gestão da carteira. E aí ver os gráficos andando conforme vai acontecendo todos os pagamentos e tudo mais. Legal. Você falou um pouquinho sobre a evolução do InfoView. E a evolução da Convest? Ou do InfoView também, junto com a Convest. A gente tem passado por todo esse problema, muita gente freando investimentos, muita gente mantendo investimentos, mantendo otimismo. Teve gente que até ousou dizer que continua com um apetite grande, que está adquirindo ativos e por aí vai. Isso eu falo como um exemplo. Dentro da Convest, quais são os planos de vocês aí para os próximos meses, até o final de 2020, para o ano que vem? Há alguma coisa que vocês possam compartilhar, que vocês estão vendo para o futuro? Então, a gente ainda está trabalhando muito forte na nossa transformação digital. Eu não gosto muito, eu falo transformação digital porque é um termo muito, muito usado no mercado, mas o que eu acho que seria a melhor fala é a nossa mudança da estratégia digital. Por que é a mudança da nossa estratégia digital? Porque a gente já era uma empresa de tecnologia e já trabalhava as informações da melhor forma e por isso que a gente conseguiu chegar até onde a gente chegou. Né? E a ideia agora é consolidar essas plataformas, o que a gente está disponibilizando, e dar mais inteligência. Então, a gente já tem, por exemplo, diversos algoritmos sendo disponibilizados para poder fazer uma auditoria de carteira, para poder fazer a análise da própria carteira, comparações daquela carteira, de como aquela carteira está versus o mercado, para a pessoa ter um insight e falar, putz, a minha carteira está muito boa perante o mercado, então não, o mercado não está tão bom, ele está andando mais lateralizado, por exemplo, mas a minha carteira está muito boa, então como é que está a minha situação perante a carteira? Então a gente está querendo evoluir mais a análise dessas informações. A gente sabe, e fica até um pouco clichê falar, né, que os dados é o novo petróleo lá dessa nova revolução que a gente tá tendo. Com a Covid-19 trouxe mais ainda isso. Por quê? Porque todo mundo em casa quer mais informação, quer trabalhar mais essas análises e ter mais garantia de que está tudo acontecendo da melhor forma. Então a gente quer ainda continuar consolidando a nossa marca, consolidando todas as nossas plataformas, continuando a nossa estratégia digital para que a gente consiga sair dessa crise que é temporária, né? Sair dessa crise em outro patamar até, né? Então a gente não desacelerou nenhum dos nossos projetos, a gente continuou fervendo aqui os nossos projetos, trabalhando a gente até fez algumas contratações até, em contrapartida do que está acontecendo com o mercado, a gente fez algumas contratações, trouxe mais gente para dentro do time para poder continuar a nossa revolução aqui. Isso é um alento ouvir, né? É muito bom ouvir esse tipo de coisa. É um otimismo, existe o otimismo poliana, né? Como a gente costuma dizer, sem embasamento. Existe o otimismo mais real, mais palpável, que é o que você está me dizendo. Poxa, contratar pessoas, isso realmente é um alento para a gente que está aqui no mercado. É muito bom ouvir. E dentro desse espectro, o que você imagina que vai encontrar de desafios nesse teu plano de crescimento?
Olha, um dos grandes desafios vai ser com certeza a LGPD, porque por mais que a gente esteja adequado e tudo mais, a gente precisa também fazer com que os nossos clientes também fiquem completamente adequados sobre essa, em cima dessa ótica. A gente vê muito também do uso da informação como inteligência também, então, porque o que a gente começa a perceber, né? Quanto mais informação a gente tem, é melhor. Mas também quanto mais informação a gente tem, a capacidade humana fica, tá, como é que eu trabalho essa informação? Beleza, o que eu preciso fazer para o próximo passo? O que eu preciso trabalhar para poder colocar, para poder chegar? Então aí, por isso que a gente tem o nosso serviço, tanto o Infoview, e a gente está trabalhando também para a gente ter não só a camada tecnológica também, mas também a camada que a gente chama de consultoria de inteligência, que é a gente disponibilizar os nossos cientistas de dados, as nossas pessoas que já administram carteira, e ir falar com o cliente e ver, tá bom, qual que é a sua maior necessidade? Vamos priorizar menor aqui? Vamos tentar chegar nessa sua pergunta e aí a gente vai evoluindo ela, que é para dar um direcional, porque quanto mais informação a gente dá, mais informação eles olham e falam, tá, mas onde que eu começo? Né? Então isso pode ser um desafio para a gente aí. Muito legal, muito legal. Eu vi alguma matéria há um pouco tempo atrás, sinceramente não me recordo de quem foi, mas que a quantidade de dados que nós recebemos hoje diariamente ou em algumas horas é similar ao que recebíamos em 5, 10 anos anteriormente, né? Então é uma complexidade muito grande. A gente tem uma matriz que a gente recebe por hora 30 anos de dados do que a gente recebeu. Loucura. É um desafio grande. E hoje muita gente tem falado do novo, né? Do novo normal. Voltando ao clichê, é o novo normal que todo mundo está dizendo agora. E aí a gente tem conversado sobre o novo normal no mercado de capitais, o novo normal no estilo de moradia, novo normal em modelos de consumo, relacionamento humano. O que vai ser o novo normal na tua visão, Henrique, sobre mineração de dados, engenharia de dados, analytics? Há alguma mudança que você vê no futuro do que diz respeito a isso, ou a gente segue na mesma linha? Não, há uma mudança, sim. A gente, assim, essa nova crise que a gente está vivenciando e que ela, pelo menos as nossas gerações, a gente não viveu isso anteriormente, né? A gente vai ver uma mudança muito forte na metodologia de trabalho, onde, por exemplo, a gente já trabalhava com home office, mas não era a empresa inteira de home office, por exemplo. E a gente começa a ver muito o positivo em cima do home office, né? Então a gente está, por exemplo, vê que as pessoas também conseguem ficar mais tempo com seus familiares e tudo mais. E isso por quê? Porque o tempo de deslocamento, a gente sabe que em grandes cidades como a nossa, por exemplo, a gente fica em São Paulo, né? A Convest inteira ela tem 2 unidades, uma em São Paulo e uma em Goiânia. Goiânia ela fica muito mais a área de operações e São Paulo ela fica muito mais a área de tecnologia comercial e tudo mais. Quando a gente fala dessas grandes cidades, a gente passa muito tempo se deslocando e tudo mais. Então, o novo normal vai ser a gente ficar menos tempo dentro dos escritórios e mais tempo, por exemplo, trabalhando de home office. O que vai evoluir com isso? Porque como a gente também tem o lado bom e tem o lado ruim, a gente olha, por exemplo, que essa nova forma de trabalho, os problemas de comunicação que a gente tinha dentro dos próprios times também potencializaram um pouco. Então, a gente vai ter que se readaptar para poder melhorar essa visão. Então, por exemplo, as reuniões elas têm que acontecer com muito mais recorrência, então a gente tem que ter muito mais reuniões do que a gente tinha quando a gente estava com uma pessoa do lado. E aí a gente vai lá, o que a gente costumava fazer, principalmente em tecnologia, que a gente faz o desenvolvimento de muito software. A gente vai lá e fala com a pessoa do lado, só que aquilo lá não roga para todo mundo. Isso agora não dá mais para acontecer, porque tem uma pessoa na outra ponta, do outro lado, também trabalhando na mesma codificação, trabalhando na mesma ideia de negócio ali, então a gente vai ter que interligar. Então as reuniões têm que acontecer muito mais vezes durante o dia, né? Quando a gente fala de muito home office. Quando a gente fala do novo, é muito mais isso. Então, acho que o uso de algoritmos, de inteligência artificial vai aumentar muito mais. A gente já vê um grande crescimento em cima disso, que é para dar
mais inteligência para os humanos poderem programar aquilo e colocar aquilo de uma forma escalável, porque hoje a gente tem uma capacidade ali, né? Quando a gente coloca numa estratégia digital, eu estou dando essa capacidade de inteligência, eu não gosto de falar que eu estou dando, mas eu estou ensinando, né? Um computador que tem maior capacidade de processamento, onde eu posso colocar vários computadores ali ao mesmo tempo e pensar junto com a gente e dar uma informação muito melhor, né? Então, isso também vai conforme essa evolução e vai trabalhando, vai melhorando isso cada vez mais. Então, o novo mundo é esse. E nesse novo mundo, nesse formato que você imagina que vai ser muito mais focado em home office, um pouquinho mais distante dos escritórios, eu concordo contigo, imagino que essa vai ser a tendência, talvez não tão grande, mas muito mais do que era anteriormente, pré-Covid. Isso impacta de forma significante a questão da segurança de dados. A gente falou um pouquinho sobre LGPD, sobre outros temas. Com todas as pessoas, os funcionários das empresas utilizando e acessando dados em tese confidenciais dentro de suas casas, eu como leigo imagino que isso seja um fator complicador. Você vê da mesma forma? Assim, a gente hoje já tem muitas tecnologias que provê toda a segurança para que isso aconteça. Então, por exemplo, quando a gente fala do home office, não é só disponibilizar, a gente tem que tomar muito cuidado, que não é só disponibilizar lá para os nossos colaboradores todo o ambiente que ele teria aqui dentro da empresa e disponibilizar para ele poder fazer a melhor coisa. Mas existem formas para você disponibilizar. Então, por exemplo, todos os colaboradores, o que a gente fez aqui dentro, todos têm que ter uma VPN fechada. E se a pessoa tem uma VPN fechada, ela acessa um computador que está dentro da nossa rede, onde ela nem importa nada de fora para dentro e nem de dentro para fora. E nem também pega de dentro e coloca para fora aquilo. Então, a gente tem que fechar o perímetro, né, para até proteger os nossos colaboradores de algum tipo de outra pessoa mais audaciosa que tente fazer alguma coisa, mas até proteger os nossos colaboradores com essas informações. Eles são os grandes guardiões. Além da tecnologia, a gente também tem que olhar muito para a cultura do uso do dado, né? Então, a cultura que os nossos colaboradores vão ter para abrir aquelas informações, trabalhar aquilo, saber onde é que está, saber com quem está do lado. Eu não posso trabalhar aquela informação em qualquer lugar. E quando a gente fala de home office, também tem as suas particularidades de, tá bom, como é que eu estou acessando e com quem que eu estou acessando ali do lado. Eu não posso pegar no Cybercafé, abrir lá toda a carteira do meu cliente. Então, por isso que a gente vai lá e estabelece fronteiras. Não, aqui você pode, aqui você não pode, aqui você vai fazer assim, aqui você vai fazer assim. E isso é em conjunto com, então, em conjunto com o colaborador. Então, é uma junção de tecnologia com cultura de segurança da informação. Esses dois têm que andar junto para esse novo mercado, para essa nova visão do que a gente está tendo, entendeu? Não adianta só a gente olhar só para a tecnologia e ter as mesmas práticas que a gente tinha como se estivesse dentro do escritório. Foi muito legal, muito interessante. Eu acho que vai dar para dar um insight interessante para todo mundo que está assistindo aqui a gente hoje. E bom, Henrique, eu imagino que muita coisa a gente já conseguiu abordar sobre o Infoview, sobre a Conveste. Eu gostei bastante do papo. Espero que você tenha gostado também. Gostei bastante também. Que legal. Acho que foi bastante instrutivo. Foi bastante, vai auxiliar bastante na capacitação do mercado, a gente entender um pouquinho mais a fundo o que a Conveste faz e o que vocês estão oferecendo para a gente hoje no mercado. Eu tenho umas perguntas um pouquinho mais pessoais, é algo que eu gosto de fazer, a gente costuma dizer que é uma tradição aqui na Smart, né? Porque na verdade eu não estou conversando com o Conveste, eu estou conversando com o Henrique, né? Um executivo, uma pessoa de grande referência no mercado, e a gente queria saber um pouquinho sobre algumas impressões tuas, um pouquinho sobre o Henrique. A primeira, Henrique, é sobre o Covid em si. Né? Geralmente nessas entrevistas que nós estamos fazendo nesse período agora, a gente costuma querer saber um pouquinho da tua opinião pessoal, agora como o Henrique, sobre tudo isso que está ocorrendo. Eu sei que é uma pergunta muito difícil de responder, porque não tem bases científicas ainda para que a gente possa ser assertivos nessa resposta, mas em forma de opinião. Quando é que você imagina que as coisas vão começar a retomar ao próximo do normal? Você imagina que há uma previsão na cabeça do Henrique, quando o Henrique está deitado à noite pensando, poxa, quando é que isso tudo vai acabar? Quando é que você imagina que isso tudo vai acabar, que a gente vai chegar próximo da normalidade?
Quando aquele momento que a gente tá deitado na cama e começa a rezar quase, né? Quase isso, né? Não é nem pensando quando vai acabar, mas é rezando para acabar logo, né? Bom, acabar logo, eu acho uma pergunta. Quando acabar, eu acho uma pergunta muito. Eu realmente, assim, eu não sou nenhum cientista, nem nada, para poder colocar alguma variável para que a gente consiga falar, não, tá bom, eu entendo que vai acabar daqui a 1 mês ou daqui a 6 meses. Eu estou acompanhando o mercado que está acontecendo. Então, por exemplo, ontem mesmo já vimos que teve bastante evolução na parte da nova vacina, a gente já está falando de alguns novos medicamentos que podem auxiliar na recuperação mais rápida dos pacientes. A gente aqui no Brasil está conseguindo, de fato, achatar a curva do que era a grande recomendação da OMS, então a gente está conseguindo fazer isso. O que a gente acaba percebendo por exemplo, a gente teve 3 dias quase de alta no mercado de capitais, e isso foi muito originado por conta da possível volta, né? Então a gente está falando já de mercados europeus já reabrindo gradativamente algumas economias, então a gente já está vendo isso acontecer. Um prazo para isso, cada país tem a sua particularidade. Eu não sei te falar mesmo quando é que eu acho. Eu espero que isso termine logo, né? Porque a gente está aprendendo muito com tudo isso que está acontecendo. Como eu falei no começo, é a primeira vez que as nossas gerações que estão aqui passaram por alguma coisa semelhante a isso. A gente está aprendendo muito, muito sobre isso. A gente está, infelizmente, tendo muitas mortes com o coronavírus e tudo mais, então o meu sentimento é que isso passe muito logo. Agora, o meu achismo, não sei te dizer mesmo, eu só rezo para que a gente passe logo. Da mesma forma, cara. Bom, legal, Henrique. Aproveitando ainda, tocando no mesmo assunto pessoal, queria fazer um bate-bola contigo sobre algumas gostos e opiniões pessoais, pode ser? Pode, claro. Maravilha. Você torce para algum time? Time de coração ou não? Tem, Palmeiras. Palmeiras, muito bom. Palmeiras. Possui algum hobby para desestressar? Olha, eu já fui por muito tempo nadador, né? Então, já fui de time de natação e tudo mais. Hoje eu continuo nadando, tenho minhas braçadas aí. Não vou te falar mais que diariamente, como era antigamente, mas eu consigo ter uma boa rotina aí de natação ainda, pelo menos todo dia bem de manhãzinha aí. Eu faço todos os dias bem de manhã. Legal, esporte completo, né? Sim, a gente brinca que a natação, até a boca você consegue, até os músculos da face você consegue fazer. Legal. Algum livro? Um livro que você... Olha, eu li há pouco tempo um livro muito bom do Kevin Kelly, chamado O Inevitável. Ele falava sobre as 10 forças de tecnologia que são inevitáveis para o mundo. Então, por exemplo, a grande visão é quando você dá o poder para o usuário final, de fato, é inevitável que aquilo se transforme numa coisa incrível, né? Então, por exemplo, ele falava muito do Uber. Quando você deu a decisão para o usuário final, para ele falar, não, eu quero esse carro, eu quero aquele, eu quero trabalhar, quero ir para lá, quero ir para cá, e tirou aquela decisão dos antigos, então dos taxistas e tudo mais, é inevitável que ele seria um unicórnio, entendeu? A mesma coisa vai para o Airbnb. Quando ele deu ali a opção pro cliente final, é inevitável que aquilo iria explodir, entendeu? Então é muito bom, eu gostei bastante desse livro. Legal a visão. Um filme? Um filme, olha, eu tenho vários. Mas se é que a gente está falando de mercado de capitais, vamos falar, e estamos passando por uma crise, vamos falar da Grande Aposta. Legal, gosto. Grande muito Aposta. Um ídolo? David Bowie, o camaleão do rock. Com certeza. Eu ia perguntar estilo musical, mas estilo musical... Rock. Somos dois. Boa. Uma frase marcante. Olha, eu sempre falava pro meu time,
antes, porque como a gente sempre trabalha com inteligência artificial, vou dar só esse contexto anterior, porque como a gente sempre trabalha com inteligência artificial, era muito comum a gente, quando ia fazer o treinamento para os times nossos clientes, lá, por exemplo, na minha antiga empresa, a gente ia falar com os nossos clientes e falar, mas eu tenho que tomar cuidado, porque isso pode substituir o que a gente faz. Então, uma frase que eu sempre falava era assim: se você não quer ser substituído por robô, na prática, se você não quer ser substituído por uma máquina, apenas seja humano. Essa é a frase. Do porquê apenas seja humano? Porque o robô, ele não vai ser empático. Ele não vai ter emoções. Não espere isso de um algoritmo, entendeu? Porque isso são capacidades humanas. Então, se você atender o seu cliente da melhor forma, com respeito, sendo empático, auxiliando ele, tomando emoção junto com ele e tudo mais, nenhum robô vai substituir essa pessoa. Ele só vai dar ainda até melhor, ele vai aumentar a capacidade para essa pessoa atender melhor o cliente. Entendeu? Então, ser criativo. Então, não adianta nada. O robô não vai ser criativo. Ele vai copiar através de uma base de dados, vai lá copiar aquela informação e vai criar alguma coisa nova. Mas não é criatividade, é uma capacidade humana. Então, por isso, não quero ser substituído por robô, seja humano. Muito legal mesmo. Por fim, Henrique, quero deixar um último recado aqui para a nossa audiência, embora que a sua frase já foi um recado muito legal. Mas se você quiser adicionar um recado final aí para a gente. Não, boa. Não, gostaria muito mais assim, deixar um abraço para todo mundo, dizer que a gente está também aqui disponível para tirar qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, tem os nossos sites, você pode entrar dentro do nosso site, dentro do nosso canal, dentro do Instagram também para perguntar coisa, dentro do LinkedIn, a gente também está disponível em todas as plataformas de comunicação, pode falar com a gente. E a gente está para apoiar todo mundo aí no mercado de capitais, recebíveis imobiliários, pode vir falar com a gente que... Bom, Henrique, agradeço imensamente a tua presença, agradeço imensamente a oportunidade e o teu tempo, agradeço também a nossa audiência pela confiança no nosso serviço. Eu queria disponibilizar para vocês um e-mail, para caso queiram entrar em contato com o Henrique, caso queiram entrar em contato com a Convest ou tirar alguma dúvida. O Henrique falou um pouquinho sobre as redes sociais, sobre o site da Convest. Nós aqui da Smartz, nós temos um e-mail chamado referências, no plural, @smartz.com.br. Então, se surgir qualquer dúvida sobre esse bate-papo aqui de hoje, vocês quiserem que a gente faça essa conexão entre vocês, o Henrique e a Convest, só mandar um e-mail para referências@smartz.com.br e a gente vai ter um prazer em linkar vocês. Então, a todos, eu espero que tenham um ótimo dia e contem conosco e fiquem atentos aos nossos próximos vídeos e informações. Um abraço.